Olá, gente querida que segue aqui o canal Filosofia em Movimento. Hoje eu quero trazer para vocês um conceito, que é o conceito de sincronicidade, que ele é bem conhecido no meio da psicanálise, das pessoas que circulam em torno de toda a cultura, né, da psicanálise, e também uma questão muito importante, que aliás é algo que está sendo bastante discutido na internet hoje, que é a questão da pseudociência. Será que esse conceito de sincronicidade é pseudociência, né? Será que ao usar esse conceito eu estou fazendo pseudociência? A sincronicidade, como a gente está tratando aqui, é um conceito psicanalítico proposto pelo Jung, o Carl Gustav Jung, que ele era o braço direito do Freud, ele está lá no início da psicanálise, formando a psicanálise junto com o Freud, e ele publicou um livrinho bem fininho, assim, que se chama Sincronicidade. E o que ele chamou de sincronicidade? A sincronicidade para o Jung, nesse livrinho, é uma coincidência significativa. É algo que acontece, que não pode ser explicado por meio de causa e efeito, uma ação aqui que tem uma consequência lá, numa linha reta, linear. Ele fala que a sincronicidade é uma coincidência muito significativa. O que é isso, né? Então, é algo que acontece na nossa vida e que não tem uma explicação de causa e efeito. Então aconteceu aquilo porque eu planejei aquilo, aconteceu aquilo porque eu então me preparei aqui, daí óbvio que a consequência ia ser aquela, teve uma ação primeira, essa ação decorre numa segunda, numa terceira, né, numa sequência. Então, a coincidência não é assim, né? Ela é algo que duas coisas se juntam sem que haja essa relação de começo, meio e fim, sem que haja essa relação causal e linear, né, de uma coisa que sucede à outra. Só que o Jung disse que é mais do que coincidência, ele fala é uma coincidência significativa. É muito significativo, por isso que ele escreveu um livrinho sobre isso. Então, são coisas que acontecem na vida da gente, que tem um grande significado, que dá aquela sensação de magia, de que tem forças invisíveis agindo, porque a gente não consegue dar uma explicação causal, sequencial para aquele acontecimento que de repente muda a vida da gente, né? A gente tem essa sensação de que a vida é mágica, de que existem forças ocultas, de que existe mistério na vida. Jung, por exemplo, nesse livrinho dele, que se chama Sincronicidade, ele fala que ele estava atendendo uma paciente, daí bateu um escaravelho no vidro, interrompendo toda hora a consulta, que era um inseto que não tinha ali na região, mas surgiu. Então, ele teve essa sensação. Aí ele foi ver o que era o significado do escaravelho e aquilo ajudou a compreender muito ali o que estava acontecendo com a paciente dele, né? Foi uma sincronicidade, foi algo muito importante que ajudou muito ali no tratamento da paciente dele. Então, todos nós experimentamos essas situações de sincronicidade na nossa vida. Às vezes, algumas vidas podem ser explicadas, né? No sentido assim, eu compreendo a minha vida por meio de sincronicidades, coisas incríveis que aconteceram e modificaram o rumo da minha vida, me fizeram estudar tais coisas, me fizeram me envolver com tais pessoas e com tais situações importantes para mim e tal. Então, essas são as coincidências super significativas que não têm uma explicação causal linear, não faz parte de um planejamento controlado. Isso é a sincronicidade, né? O Jung, ele dava uma explicação para a sincronicidade tendo em vista a linguagem que ele estava construindo para a psicanálise ali no final do século XIX, no começo do século XX, né? Que era a ideia de um inconsciente, mas não de um inconsciente individual, mas de um inconsciente coletivo. Então, esse inconsciente coletivo, todas as pessoas estavam meio conectadas a ele, e isso fazia com que essas coisas acontecessem, assim, dessa forma não causal, mas esses encontros, que são essas sincronicidades significativas. Tá? Essa é a explicação que ele dá, que beira, assim, a filosofia, a metafísica. Não é uma explicação exatamente científica, né? E a psicanálise, ela anda muito nesse lugar, né? Entre um jeito de pensar filosófico, científico, porque o Freud era médico, o grande professor dele era médico, Jung era médico, Reich era médico, todos eles eram médicos, então eles eram neurologistas também. No entanto, eles foram por esse campo, assim, da linguagem,
criando conceitos sem que necessariamente eles tivessem uma verificação dentro do modelo científico. Então, a psicanálise ela tem essa característica de habitar um lugar entre a ciência e a filosofia, ou seja, entre lidar com relações causais e lidar com conceitos que não precisam se submeter a uma explicação causal. Muito bem. Então, o conceito de sincronicidade, ele é científico? Não, necessariamente. Ele fala, né, ele diz de algo que nós experimentamos, que as pessoas experimentam. No entanto, não existe uma explicação dentro da metodologia científica que nós conhecemos para explicar como que é possível uma coincidência significativa dessa natureza. E, ao contrário, quando a gente experimenta isso, parece mais que a gente está vivendo um momento mágico, né, do que uma coisa incrivelmente ligada a um poder científico. Muitas pessoas explicam as suas vidas por meio dessas coincidências significativas, né? E tudo bem, elas podem continuar explicando, elas não precisam explicar a sua vida cientificamente. Muitas situações da nossa vida a gente também explica, compreende e elabora, também tendo em vista esses significados que não têm explicação, ou que a gente não consegue colocar nesses acontecimentos uma roupa, uma veste de metodologia científica, de uma explicação moderna que nós herdamos, né, dessa evolução da ciência moderna ocidental. Isso significa que eu não vou mais usar, que a gente não pode, então, mais usar o conceito de sincronicidade, porque ele não se submete à metodologia da ciência moderna? Não, porque nem tudo na vida a gente submete a isso. A ciência é maravilhosa, ela está fazendo o papel dela, mas a metodologia dela não consegue não explicar todas as coisas. Ela vai continuar tentando, esse é o papel dela, né? Ela vai continuar pensando a própria metodologia, inclusive, que é uma coisa que a ciência faz. Mas a gente não precisa esperar a ciência dar uma explicação, né, para que a gente viva a nossa vida, tá bom? Quando é que o conceito de sincronicidade passa a circular como pseudociência? Quando as pessoas tentam forçar uma explicação científica para a sincronicidade. Você não precisa vestir todos os fenômenos da vida com a metodologia, com a roupa, com a explicação que o método científico pode dar. Não precisa. Quando você força isso, como se isso fosse dar legitimidade ao conceito, à experiência, ou ao trabalho que você quer vender, né? Nesse caso ainda é pior, é com uma cara de ciência. Ah, então isso é ciência. Então, uma das coisas que eu acho que a gente pode dizer que há um tratamento pseudocientífico para a sincronicidade, é quando as pessoas fazem o que tem feito muito hoje, que é usar essa teoria nova, inusitada, que é a teoria quântica, para tentar explicar tudo, tentar vestir tudo com a roupagem da teoria quântica. Então, é forçar uma explicação, como se fosse científica, para a sincronicidade, com base no comportamento do microcosmo, das partículas, da onda, nananã. Isso é forçar uma barra, tá? Claro que a pessoa pode fazer isso? Pode, mas ela está fazendo literatura, ela está extrapolando, ela está fazendo ou uma pseudociência, se ela está querendo vender ciência, não sendo ciência, então aí tem um componente assim meio mal intencionado, vamos dizer, né, de tentar de alguma maneira enganar a credulidade das pessoas, né? Ou ela está fazendo metáforas, né? Fazendo literatura, usando metáforas quânticas para fazer uma analogia com alguma coisa. Até aí tudo bem, porque também está no campo da literatura, das analogias e tal. Mas aí a pessoa tem que assumir, ela pode dizer, olha, é como se, mas não é a coisa, né? Mas é como se. Então, usar, fazer metáforas, analogias, está na linguagem o tempo todo mundo faz isso. Quando é que é pseudociência? Quando a pessoa mascara, diz que há uma explicação, que está resolvido, que é científico, para tentar agregar aquilo, né, a sincronicidade,
um valor científico, mas não tem. Tá? A sincronicidade está na psicanálise muito mais como um conceito filosófico do que como um conceito científico. Ela não se submete à metodologia e à explicação científica. Então, se ela não se submete a isso, a gente vai deixar de usar o conceito, porque não há uma explicação científica, nem quântica, para isso? Não, continua usando. Tem tantas coisas, você não continua tendo a sua fé, acendendo a sua vela, independente da religião, fazendo meditação, yoga, fazendo práticas de meditação budista, fazendo as tuas orações católicas, etc. Então, nada disso também. A ciência tenta explicar isso? Tenta, porque ela está fazendo o trabalho dela. Mas não significa que essas coisas, para existir, dependam da legitimação do pensamento científico. Deixa o pensamento científico. Ele é maravilhoso, as pessoas vão continuar, os cientistas continuar fazendo o que eles têm que fazer, e isso é muito bom para a gente. No entanto, na nossa vida cotidiana, nesse amplo aspecto da cultura, muita coisa a gente experimenta e que não tem essa dependência da legitimação científica, embora a ciência continue fazendo as pesquisas que ela tem que fazer e buscando as suas formas de compreensão da realidade. Então, eu acho muito melhor as pessoas pararem de forçar uma roupa científica para aquilo que não é científico, que não tem uma explicação dentro da metodologia científica, ao invés de fazer essa forçação e criar esse mascaramento, fazer a pseudociência, contemple, aprenda a contemplar o mistério e se encantar com a vida. Se encantar com a vida, falar, caraca, olha essa coincidência, olha o que aconteceu, não tem explicação. Então é muito melhor entrar em contato com esse sentimento do mágico, do inexplicável e do mistério, do que querer forçar uma legitimação científica para aquela experiência. Não precisa, tá bom, gente? Então, continuem curtindo a possibilidade de eventos sincrônicos na sua vida, contemple o mistério, se encante com ele, continue curtindo também a ciência, que é maravilhosa. No entanto, uma coisa não precisa se submeter à outra, é muito mais complexa essa relação. E tome muito cuidado com quem quer mascarar todos os mistérios com uma determinada lógica, que é a lógica da ciência moderna. Nem tudo dá para fazer isso. E geralmente quem está fazendo isso, quem faz isso é que está querendo vender uma coisa para vocês, com uma garantia que essa pessoa, esse grupo de pessoas acredita que o nome científico vai dar. A ciência, ela trabalha muito com certezas, né, com garantias, é isso que ela quer. O remédio tem que funcionar, a gente tem que saber direitinho qual vai ser a consequência dele. Uma prática tem que ter resultados controlados, garantidos, investigados. Então, esse é o poder e o limite da ciência, e é isso que ela vai fazer, e é isso que ela tem que fazer, tá? Mas tem outras coisas que a gente experimenta e que não se reproduzem, não é por aí, acontece uma, duas vezes só, não vai ser submetido a um experimento de reprodução, não é a lógica de produção maravilhosa de vacina, é outra lógica. Tá bom, gente? Eu espero ter sido clara. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários. Se tiverem histórias de sincronicidades maravilhosas, eu tenho na minha vida. Coloque aqui nos comentários se você quiser compartilhar. Então, gente, até o próximo vídeo. E agora eu vou deixar aqui no final uma lista dos meus livros, se vocês quiserem comprar para conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.